Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, veremos qual é o papel e a importância do Banco Central do Brasil no sistema financeiro nacional. E tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Qual é o papel e a importância do Banco Central do Brasil no sistema financeiro nacional? Muito bem. O Banco Central é a entidade criada para atuar como órgão executivo central do sistema financeiro, cabendo-lhe a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Está sediado em Brasília, possuindo representações regionais em Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. São de sua privativa competência as seguintes atribuições: emitir papel moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, executar os serviços do meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais e os depósitos voluntários das instituições financeiras e bancárias que operam no país, realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras dentro de um enfoque de política econômica do governo ou como socorro a problemas de liquidez, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais, emitir títulos de responsabilidade própria de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, exercer o controle de crédito sob todas as formas, exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando necessário, autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica operacional de todas as instituições financeiras, estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras privadas, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais, controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial, operando inclusive via ouro, moeda ou operações de crédito no exterior, determinar via Copom a taxa de juros de referência para as operações de um dia, a taxa Selic. O Banco Central pode ser considerado como o banco dos bancos. Mas por que o Banco Central do Brasil é considerado o banco dos bancos? Isso se deve aos depósitos compulsórios e às operações de redesconto. Vamos falar sobre cada um deles. Depósitos compulsórios. Quando uma pessoa vai a um banco e realiza um depósito, parte desse valor é recolhido pela instituição financeira no Banco Central na forma de um depósito compulsório. O recolhimento compulsório é mais um dos mecanismos que o Bacen tem à disposição
na sua caixa de ferramentas na manutenção da estabilidade financeira e de combate à inflação. Trata-se da parcela do dinheiro dos correntistas que os bancos são obrigados a manter depositada no Bacen. Embora originalmente criados para influenciar a quantidade de moeda na economia, os recolhimentos compulsórios assumem também o papel de colchões de liquidez, ou seja, são reservas de emergência que podem ser utilizadas pelas instituições financeiras a critério do Bacen, em situações de crise, como a que aconteceu, por exemplo, em 2008. Além do mais, na medida em que parte dos recursos captados pelos bancos fica recolhido no Banco Central, estes emprestam menos do que poderiam, reduzindo, assim, a sua exposição ao risco de crédito. Existem também outras obrigações, além dos recolhimentos compulsórios, relacionadas à captação de depósitos, às quais as instituições estão sujeitas junto ao Banco Central. São elas: os depósitos decorrentes de insuficiência no direcionamento para operações de financiamento imobiliário dos recursos captados em depósitos de poupança, insuficiência no direcionamento dos recursos captados em depósitos à vista para operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores, e decorrente da insuficiência no direcionamento para o crédito rural, conforme descrito no Manual do Crédito Rural. Os direcionamentos obrigatórios, quando relacionados a recursos da poupança, são destinados ao financiamento imobiliário e a empréstimos rurais. Os relacionados à captação de recurso à vista são direcionados ao crédito para a população de baixa renda e microempreendedores. Redesconto de liquidez, chamado também de empréstimos de assistência à liquidez. A operação de redesconto bancário é a concessão de empréstimos pelo Banco Central para bancos e instituições financeiras que estão com pouco dinheiro em caixa para manter suas operações, sendo considerado uma ferramenta de política monetária usada pelo Banco Central para regular o nível de moeda circulante na economia. Ao oferecer capital diretamente para as instituições financeiras, o redesconto funciona como uma forma de administrar a oferta de dinheiro no mercado e controlar a liquidez geral na economia. Dessa forma, se o Banco Central libera mais recursos pelas operações de redesconto, um banco consegue captar recursos para o seu caixa com mais facilidade. Ao criar um estímulo para que os bancos tomem mais dinheiro emprestado, eles ampliam a sua capacidade financeira e passam a oferecer crédito no mercado. Ao mesmo tempo, quando a intenção é reduzir a quantidade de dinheiro circulando na economia, o Banco Central atua para conter as operações de redesconto. Sendo assim, a captação de dinheiro fica mais cara para as instituições financeiras, forçando uma redução na concessão de empréstimos. Isso faz com que as reservas dos bancos diminuam, reduzindo o fluxo monetário no mercado. As operações de redesconto bancário podem ser feitas de duas formas: através do redesconto de liquidez ou do redesconto especial. Os empréstimos de redesconto de liquidez, ou seja, a assistência à liquidez, são operações eventuais, utilizadas pelos bancos que possuem uma insuficiência de caixa para manter suas operações. Já os chamados redescontos especiais são refinanciamentos de operações específicas, utilizadas em refinanciamentos de produtos agrícolas, a exportação de manufaturados, entre outras operações. Muito bem! O Banco Central pode ser considerado também como o gestor do sistema financeiro nacional. Normas, autorizações, fiscalização, intervenção. Lembrando que a lista de instituições que serão relacionadas está de acordo com a Resolução BCB número 80, de 25 de março de 2021.
Vamos acompanhar a lista de instituições autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo Bacen. Esses dados são muito importantes para conhecer o mercado e saber se a instituição que está te oferecendo abertura de conta, algum produto ou empréstimo, por exemplo, está cadastrada no Banco Central e assim evitar algum tipo de golpe. Bancos múltiplos, comerciais, de investimento, de desenvolvimento, de câmbio e cooperativos. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, ou seja, são as financeiras. Sociedades de crédito imobiliário. Companhias hipotecárias. Agências de fomento. Sociedades de arrendamento mercantil. Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Sociedades corretoras de câmbio. Cooperativas de crédito. Fintechs de crédito. Sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimo entre pessoas. Sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte. Administradoras de consórcios. Instituições de pagamento nas seguintes modalidades: de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador quando apresentarem movimentações financeiras superiores a R$ 500 milhões em transações de pagamento, de iniciador de transação de pagamento, independente de valor financeiro, de emissor de moeda eletrônica, a partir de 1º de março de 2021. Se alcançar até 31 de dezembro de 2021 movimentações financeiras superiores a pelo menos um dos seguintes valores: R$ 500 milhões em transações de pagamento ou R$ 50 milhões em recursos mantidos em contas de pagamento pré-pago. Se alcançar entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022 movimentações financeiras superiores a pelo menos um dos seguintes valores: R$ 300 milhões em transações de pagamento ou R$ 30 milhões em recursos mantidos em contas de pagamento pré-paga e, de 1º de janeiro de 2023 até 30 de junho de 2023, independente de valores financeiros. Instituições de pagamento que, mesmo que não alcancem os valores financeiros citados, tenham aderido ao Pix e ofertem esse produto. Também precisam de autorização para funcionar os sistemas de empresas que desejam atuar como infraestrutura do mercado financeiro e os arranjos de pagamento integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. Muito bem, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!